Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 9. Uma passagem bastante conhecida de todos nós, mas hoje eu quero responder essa pergunta diante dessa passagem. Que fé é essa? De Marcos, capítulo 9, eu quero destacar o versículo de número 23 e o 24. E vamos pensar sobre isso, queridos. Vamos falar com Deus, ouvir a Deus diante desta pergunta: que fé é essa? A Bíblia vai dizer assim no versículo de número 23: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É possível entender a pergunta, né, irmãos? Que fé é essa que o indivíduo tem, mas depois pede para que a sua incredulidade seja vencida? É interessante, queridos, que eu estava olhando para o drama deste homem, os irmãos conhecem, posso dar uma pincelada em algumas coisas do que estava acontecendo aqui, mas é interessante como um bom número de nós nos identificamos com ele. Por quê? Por causa talvez de algo que domina muito a nossa vida, que é um dos parâmetros que nós temos diante dos desafios da nossa vida, que é o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo. E a gente tem que olhar para a palavra de Deus, nós que somos uns buscadores de resposta do Senhor, e usando a palavra de Deus, nós precisaríamos, então, falar, o que será que a Bíblia fala sobre os meus sentimentos, que é o principal parâmetro que eu tenho, sobre alguma decisão que eu devo tomar. Eu me lembro de uma oração que fiz ao Senhor, quando estávamos sendo desafiados a vir para Rondônia. Eu falei isso para Deus, falei assim: Deus, eu vou ter que dar ouvido aos meus sentimentos, e eu vou entender que aquilo que eu senti está ligado à tua vontade, porque era muita angústia no meu coração, muita insegurança. E aí eu fiz exatamente ao contrário. Comecei a ter uma direção do Espírito assim, irmãos. Quero compartilhar isso com os irmãos. O que eu tinha medo era uma prova de que eu tinha que ir para cima daquilo, porque um versículo queimava o meu coração. Jeremias 17:9. Esse texto mudou a minha maneira de viver diante das coisas que algumas vezes eu estava sentindo. Olhe para Jeremias 17:9. Muitas Bíblias vai ter algumas versões sobre Jeremias 17:9, mas é interessante isso quando a Bíblia diz assim, na NVI, que é a Bíblia que está em minhas mãos, a expressão que é usada é essa daqui, ó. Olha que coisa, a Bíblia diz assim, ó: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Só essa primeira parte. O nosso coração é enganoso. E algumas decisões que tomei, me lembro, vou contar só uma rápido, mas isso é só para, que foi quando estávamos procurando um terreno para a igreja, e aqui nesse terreno, bem no meio, tinha uma placa assim: vende-se ou troca por o carro. E quando nós fomos fazer essa operação, as prestações do terreno era quase o mesmo tanto que entrava financeiramente na igreja. E deu um medo, né? Eu falei: como que a gente vai enfrentar isso se a igreja não tem? Mas o medo fez com que nós fôssemos para cima do problema. E aí o que estava acontecendo? A gente poderia cair no engano do nosso coração, de que não ia dar, não tinha dinheiro, essas coisas.
E tem uma coisa que funciona com igreja, é que a igreja não pode olhar para o caixa dela. Se ela olhar para o caixa dela, ela não faz nunca nada, né? Então o medo mudou a minha concepção de tomar algumas decisões. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você está sendo desafiado, como este homem foi por Jesus, se pode, tudo é possível que crê, tome muito cuidado com o seu, mas eu não estou sentindo. Tome muito cuidado com isso. Você pode estar levantando barreiras que talvez elas não existam. Então, é muito perigoso, diante dos desafios da vida, o parâmetro que eu tenho, que você vai ter, são os seus sentimentos, e quando esses sentimentos começam a fazer você ter o que eu vou chamar de uma fé negativa, né? Que seria o medo. E eu já falei várias vezes essa frase de efeito que eu uso aqui, né? Que o medo é a fé no inimigo, que o medo é a fé na circunstância contrária. Então, essa é uma das definições do medo que te paralisa diante da bênção. Outro problema também é que quando nós estamos diante de um desafio, nós vamos entrar de novo no campo dos nossos sentimentos. E aí eu quero só usar a primeira parte, a primeira expressão de Mateus 15, 19. Vai lá para Mateus 15, 19, por favor. A Bíblia vai dizer assim, estou usando ainda, vou usar a NVI, tá, irmãos? Se estiver passando aí para vocês, saiba que a minha versão é a versão da NVI. A Bíblia vai dizer assim em Mateus 15, 19, quando Jesus está ali falando sobre o que contamina o homem. Olha aqui Jesus diz, Mateus 15, 19, a Bíblia diz assim, ó: pois do coração saem os maus pensamentos. Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é a tendência do nosso coração. A primeira reação diante de um desafio, a maioria das pessoas tem um mau pensamento. E Jesus começa, vai ter outra listinha aqui das coisas que contaminam o homem, mas eu quero parar nisso daqui, por quê? Porque é o que acontece conosco, diante de de mistérios, de coisas que não aconteceram, de um atraso, ou de algo que a minha expectativa não foi alcançada. A primeira coisa que vem na nossa mente, que Jesus falou aqui, um mau pensamento. Paulo, quando estava escrevendo para Tito, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante sobre essa questão da fé, que é a possibilidade da gente não ter uma fé sadia. Olhe para Tito, a carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, no versículo de número 2. Tito está lá pertinho de Hebreus, não é? Você, depois de 1º e 2º Timóteo aí, você encontra Tito. Tito 2:2, eu gosto demais de ler isso aqui, da preocupação de Paulo, quando ele fala assim, ó: ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé. Então o que Paulo está falando aqui? Que há uma possibilidade de a gente ter uma fé enferma. Uma fé, ela vai ser uma fé enferma quando ela é resultado de um engano do nosso coração. A hora que eu devo crer, eu não acredito. Então voltemos para o nosso texto. Quando você vai lá para Marcos, capítulo de número 9, você vai encontrar no contexto desta passagem, pelo menos aqui, 3 tipos de indivíduos que estão demonstrando a sua fé. Os primeiros está no versículo de número 14 e 15, no versículo de número 14, que diz assim, ó, Marcos 9, 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles
e os mestres da lei discutindo com eles. Uma fé para discutir. Você usa aquilo que você crê, você usa aquilo que você sabe só para discutir, só para tentar provar o seu conhecimento, mas isso não é prático na sua vida. Isso não traz nenhuma benécia, nem para você, nem para ninguém. E é interessante que no contexto aqui desse homem que ele está sendo desafiado, essa é um tipo de fé que aparece. Outro tipo de fé que aparece nesse texto é a fé aonde você faz parte de uma cultura, assim. As pessoas, a Bíblia avisou-nos, irmãos. Jesus usa uma frase, eu não vou me lembrar o versículo assim, fala assim: quando o Filho do Homem voltar, por acaso ele encontrará fé na terra? Então é interessante que nesse texto aparece esse contexto que você pode estar fazendo parte dele. Olhe comigo, por favor, no versículo de número 19, de Marcos 9. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula. Como nós vivemos em uma situação parecida com essa, onde a incredulidade, onde a gente duvida de tudo. E é interessante, irmãos, que a fé que não é sadia, ela vai dando muita força para o mal, e como Deus tivesse com a sua bateria desgastada assim. Eu vejo alguns comentários sobre o poder do mal, sobre o poder de Satanás, sobre a força do maligno. As pessoas colocam força de Satanás em tudo quanto é coisa, e parece que Deus está lá gastando a sua bateria foi gastada tudo no primeiro século da igreja. Agora a igreja está à mercê do grande aumento da malignidade. Então a gente acaba sendo contaminado pela geração que nós vivemos, pela incredulidade. E aí ninguém acredita, também não acredito. Mas é impressionante como Jesus nos chamou a atenção para uma realidade geracional. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E aí eu quero entrar agora então esse tipo de fé geracional, né? Essa fé negativa, essa fé em que a gente vai acreditar mais nos problemas do que na direção que Deus está dando. E aí eu quero chegar no nosso personagem, esse pai aqui desesperado, e o contexto foi: Jesus havia separado 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e esses 3 discípulos junto com Jesus tiveram uma das mais tremendas experiências no chamado Monte da Transfiguração. 9 discípulos ficaram ao sopé do monte. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João desce do monte, encontra esta realidade aqui, retratada em Mateus 17, retratada nos evangelhos. E essa realidade era um pai desesperado com um filho que tinha um problema de endemoniamento, e foi para este pai, e essa situação estava causando uma certa discussão ali entre os religiosos, e foi para este pai que, depois de ouvi-lo, quando Jesus é abordado por ele, e ele então diz para este homem, Jesus: tudo é possível ao que crê. E foi quando ele fez essa declaração. Agora, irmãos, olha como este homem traz e ilustra tudo que eu disse para vocês até agora. Ele sentia isso. Senhor, eu creio, mas eu queria crer mais. Ajuda na minha incredulidade. O que ele sentia? Ele sentia que ele era uma pessoa que não tinha fé suficiente para a solução do seu problema. Mas, irmãos, vamos olhar para este homem. Ele estava vivendo uma outra realidade do coração. Essa realidade está escrita em 1 João 3,20. Abra a tua Bíblia lá, na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 20. Eu tive o privilégio essa semana de passar por esta carta, e me fez lembrar aqui. Olha o que diz 1 João,
capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz assim, ó: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Está aqui uma outra realidade sobre o meu e o seu coração. Ele é um coração condenador. E esse homem estava tendo esta experiência de estar sendo alvo do engano do coração dele, quando ele vai expressar, o que ele expressa é um mau pensamento. Senhor, eu creio, mas eu acho que eu não creio. E por fim, com certeza, ele já estava nesse processo de estar sendo condenado por si mesmo. Agora vamos olhar com os olhos de Jesus, vamos tentar olhar com os olhos de Jesus para este homem. O que este homem mostra de que na verdade ele estava enganado sobre a sua autoavaliação. Esse homem me traz, irmãos, quando eu olho para as ele me traz alguns sinais da fé. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: ele tomou uma decisão, ele saiu da zona do problema e foi atrás de ajuda. Quando você olha aí para o versículo de número 17 desse texto, um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Versículo de número 17. Ele saiu da zona do problema, ele saiu para procurar ajuda, e ele foi na direção certa, ele foi em direção de Jesus. Cronologicamente e geograficamente, ele chegou no momento em que Jesus não estava, e ele tem uma decepção, porque a Bíblia diz que os discípulos ali não puderam curá-lo, mas eu quero focar a atitude desse homem. Ele tomou uma atitude, e a Bíblia diz que o outro sinal de fé é ele se humilhar. Já que ele não encontrou Jesus, o que ele poderia fazer? Não, vou ficar esperando Jesus chegar. Não, ele foi falar com os discípulos: olha, me ajude. Ele se humilhou diante dos discípulos de Jesus, provavelmente. A Bíblia não usa essa expressão no texto, mas eu, com os olhos da fé, eu olho esse homem aqui, que ele se humilha diante da possibilidade. Ele diz assim, ó: pedi aos teus discípulos que os expulsassem, no versículo de número 18. Então esse homem vai tomando algumas atitudes que, se você olhar, ele está dando sinais de que ele crê sim, de que ele crê, de que ele, que mais? Ele tinha consciência da situação. Jesus faz uma pergunta para ele, olha que coisa interessante, versículo de número 21, olhe para o versículo de número 21. Então eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão. Estou lendo o versículo 20 para depois ler o versículo de número 21. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, ele diz, esse espírito o tem lançado no fogo e na água, mas se podes, faça alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Este homem, irmãos, ele tem uma consciência da situação. Ele sabe do tempo que isso está acontecendo, ele sabe dos sintomas, ele percebe os sintomas. E é interessante, queridos, que ele então também tem uma outra atitude de fé. O problema não é do meu filho só, o problema é nosso. Tem compaixão de nós, ele fala, tem compaixão da minha esposa, tem compaixão de mim, tem compaixão dos meus outros filhos, tem compaixão da minha família. Eu acho tão impressionante como esse homem tem então uma consciência da sua situação, quando ele fala do tempo, e é interessante aqui a gente ver, né?
Satanás indo na contramão de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, o diabo também não. A Bíblia diz aqui que esse menino sofria desse mal desde a sua infância. Então o diabo não brinca de ser diabo não, tá, irmãos? É impressionante, esta é uma informação desde a sua infância. Este homem dá essas provas de que ele tinha fé, sim. Ele tinha fé, só que na avaliação dele, resultado provavelmente de um coração enganoso. A primeira coisa que um coração enganoso traz à nossa mente é um mau pensamento. E esse coração enganoso nos acusa e nos condena, conforme diz 1 João 3,20. Esse homem então é desmascarado positivamente pela própria palavra. Esse homem tinha fé, só que na avaliação dele, ele não tinha. Isso é uma realidade de todos nós. Eu quero fazer uma declaração da minha fé sobre a nossa fé. Você está vivo hoje, você é quem você é, porque em muitos momentos da sua vida, você tomou decisões que você não sabia, mas eram decisões de fé que você estava tomando, amém? Você tem fé sim. É que resultado das acusações do seu coração, desta geração de incredulidade, você muitas vezes duvida daquilo que você tem. Tanto é, irmãos, que Jesus quebra, ele negocia o inegociável aqui. Para nós que pregamos a palavra de Deus, o indivíduo precisa declarar a fé. Você crê? Sim, eu creio. Esse homem fez totalmente ao contrário. Ele confessou que ele não cria. Eu creio, mas queria crer mais. Mas Jesus aqui olha para dentro deste homem. Jesus aqui olha para creio que Jesus nos estimula a ver como que esse homem tomou algumas decisões que provava que a sua autoavaliação estava errada. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor nos desafia a todos os dias a olhar de uma outra forma para os sentimentos que eu estou tendo, as percepções que eu estou tendo da realidade que tenho, para nos colocar diante da verdade bíblica a respeito de nós. Por exemplo, tudo é possível ao que crê, amém? Então o Senhor vai te direcionar nisso. O Senhor não vai permitir que você faça besteira ou loucura. Ele vai fazer com que você tenha experiências em cima daquilo que você precisa. Ele vai direcionar você para fazer o que é preciso ser feito. Teu coração não vai alcançar, não vai te acompanhar muitas vezes. Sentimentos diferentes, pelo menos foi essa a minha experiência, e até hoje é uma das coisas que permite com que eu tome algumas decisões. Se eu estou com medo, eu vou para cima. Então, queridos, quando eu olho para esta palavra e sinto esse desafio, a gente vê que este homem, ele toma algumas atitudes de quem crê, mas na percepção dele, ele não cria. E por fim, um risco que a gente corre: a fé na aparência. O que os meus olhos estão vendo determina uma realidade para mim. Olha só, acompanhe comigo nesse mesmo texto. Depois que Jesus liberta o menino, olhe comigo por favor, versículo de número 26. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Este é outro perigo aqui, irmãos, das aparências fazer com que eu tome já crie um conceito. É o que os meus olhos estão vendo, é óbvio, ele morreu. Uma fé nas aparências. Não está escrito na Bíblia, mas nós já temos o nosso ditadozinho popular, né, que muitas vezes a aparência nos engana. É impressionante então que Jesus
deixa bem claro de que eles estavam sendo enganados pela aparência. Aí no versículo de número 24, mas Jesus tomou, 27, desculpa queridos, 27, mas Jesus o tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aí eu faço a pergunta que eu fiz no começo: que fé é essa? É uma fé que muitas vezes você tem, mas você precisa passar pelas barreiras dos seus sentimentos, pela barreira da geração em que você vive, do meio em que você vive, de muita incredulidade, de muito pessimismo, de muita palavra negativa. Você passar por cima das aparências e perceber, e ver, e experimentar o que Jesus está fazendo.